Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. E nós chegamos à quarta mensagem concernente ao processo que passa o barro para se transformar em vaso. Bom, vamos recapitular um pouco, né? Mas antes, porém, vamos ler o texto base onde a qual estamos realizando essa série de mensagens, que está contido, localizado no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Assim como o barro na mão do oleiro, sois vós da minha mão, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, neste momento, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nós venhamos nos tornar dignos de falar da Tua palavra, de esmiuçar esse texto à luz da Tua revelação. Santo Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, já falamos do processo da extração do barro, já falamos do segundo processo, que é a curtição, ou seja, o descanso. Falamos do terceiro processo, que é a lona por cima, escondendo o barro, ou acima de tudo, protegendo por um tempo. E hoje nós vamos falar do próximo passo. Após todas essas etapas que eu falei agora há pouco, a gente vai falar agora do outro processo, que é o processo de molhar o barro e pisar. E quando eu falo em pisar, eu me lembro sobre humilhação. Humilhação que muitas vezes tem ocorrido em igreja, independente da placa, independente da denominação, independente do local. Ninguém quer ser pisado, humilhado, rejeitado. E Deus nos ensina isso, porque a palavra do Senhor diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas antes vai dizer algo bem interessante. Vai dizer que o Senhor é aquele que muitas vezes a gente permite ser humilhado, para que por Ele sejamos honrados. Abre junto comigo a tua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque a gente aqui tem que ler e, acima de tudo, contextualizar aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Bom, quando falamos em pisar, muitos se apropriam desta palavra de maneira soberba, querendo matar o outro espiritualmente falando e querendo muitas vezes ser o que não é. Há um ditado no mundo que diz: quer saber quem é um homem? Dê poder ao homem. E tem pessoas que são assim. Até então eram nossos amigos, nos tratavam bem, mas só por conta de um cargo agora anda de nariz empinado. E eu não falo só cargo na labuta ministerial.
mas eu falo de um cargo como um todo em termos de posição. Posição essa que a Bíblia nos diz que Deus é quem estabelece. É Ele quem coloca e Ele quem tira. Então nunca queira ser o que você nunca foi. Seja sempre humilde. Mas quando eu olho para esse processo do barro, eu percebo Deus, o oleiro, pisando o barro para amolecer o barro. Porque muitas vezes a gente tem um coração duro, né? Porque muitas vezes a gente diz que não vai se humilhar, a gente diz que não vai, que isso, que aquilo, fica arrumando desculpas. Mas sabe, a palavra do Senhor é tão linda que em tudo ela nos ensina. A Bíblia diz que a um Ele exalta e a outro Ele abate. Quem? Ele quem? Deus. Então, a roda de Deus sempre vai estar girando. Quem está em cima pode ir para baixo. E quem está embaixo pode ir para cima. Nunca queira, muitas vezes, pisar no outro. Apesar de que todo este processo faz parte da lapidação, do processo de modelagem do vaso, que até então aqui ele ainda é barro, sabe? Muitos nos dias atuais quer a fama, mas não quer as lutas, as perseguições. Quer o cargo, mas não quer a carga. Sabe, não aguenta nenhuma carreira. Deus nos escolheu para uma grande obra. Obra esta que não é fácil. Estar na frente de uma obra, dirigir algum órgão, algum departamento na casa do Senhor. São tantos levantes e muitas vezes a gente tem que passar por tudo isso calado, gemendo e falando somente para Deus. O maior defeito dos cristãos hoje em dia é que só quer honra, mas não quer ser humilhado. A minha Bíblia diz no livro do profeta messiânico Isaías 61:7 que por conta da tua vergonha Ele te coloca sobre dupla honra. Entenda, enquanto o oleiro está pisando o barro, amassando o barro, Ele sabe como vai ser feito. Ele sabe por onde vai começar. E talvez você não esteja entendendo todo o processo. Talvez você esteja nesse momento sendo pisado por alguém, por um sentimento, por uma injustiça, e muitas vezes por um desprezo de alguém que não acredita no teu chamado, no teu ministério, porque para alguém só presta ele, só o ministério dele que é o bom. Então aprendamos com o Senhor Jesus, aprendamos acerca do lava-pés. Deus hoje nos dá a receita, Deus hoje nos ensina como ser moldado. E para ser moldado é preciso passar por todos esses processos. Observe que ainda estamos na etapa do barro molhado e sendo pisado. E isso dói. Eu não vou dizer que é fácil, que não é. Eu não vou dizer que é bom, que não é, que quase ninguém gosta. Mas faz parte do processo. E em todas essas etapas, Deus sempre usa alguém. Às vezes alguém para nos pisar, às vezes alguém para nos escantear, às vezes alguém para nos colocar de molho. Mas tudo isso faz parte da lapidação do barro, para que então, após o processo, vire um vaso. A Bíblia diz que existem dois tipos de vaso, o de honra e o de desonra. O de honra, antes ele primeiro é pisado, ele é humilhado, ele é escanteado, mas quando chega o dia de Deus honrar, aí muitos verão
Mas não é para você querer aparecer ou querer, acima de tudo, se vingar de alguém. Não, não, não. Tudo que Deus faz é para que a gente possa enaltecer o nome dele e, acima de tudo, amadurecer. Amadurecimento esse que muitos estão precisando ainda passar. Talvez a gente ainda esteja verde, espiritualmente falando. Talvez a gente ainda precise aprender muito na obra, na casa do Senhor, em vários momentos. Não é fácil escutar alguém falar algo que a gente não fez. A gente está no nosso cantinho e alguém nos julgar sem que a gente houvesse feito nada. Como é difícil, mas existe um Deus que nos ama, que confiou a nós a responsabilidade de ser um vaso escolhido. Faz-me lembrar da passagem da qual Ananias questiona a Deus, dizendo que Saulo respirava a morte, e Deus disse: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. A gente não entende porque Deus nos escolhe, como é o tratar de Deus, mas se a gente ficar no lugar que Ele nos coloca como vasos obedientes na mão do oleiro e prontos a ser moldados todos os dias, certamente a gente vai aprender bastante. Amém? Eu quero aqui deixar você com um gostinho de quero mais, como tem sido cada mensagem. E amanhã nós falaremos da mistura, ou seja, da estrutura que o barro vai ganhar para ter forma. Então, o próximo processo é a mistura, onde a qual vai dar, acima de tudo, uma base, uma solidificação, para que o barro seja forte, para que o barro ele não seja bonito, mas para que, acima de tudo, ele seja resistente. O maior problema das pessoas é que tem beleza, mas não tem caráter. E para ter caráter, para ter vida no altar, é preciso passar pelo processo que poucos passam e muitos não querem passar. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, um abraço, muito obrigado pelo carinho e até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir. Amém? Muito obrigado a todos pelo carinho, que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh glória, um abraço, em nome de Jesus, e até a próxima mensagem, que Deus assim venha nos estar inspirando. Oh glória!